da Mix, bom dia. É muito importante estar aqui, né? Eu nunca tinha vindo a primeira vez na Mix, então agradeço demais aí o convite. Muito obrigada. É um espaço relativamente recente mesmo aqui, o Jornal da Mix, há poucos meses no ar, estruturando e abrindo mais uma porta de diálogo para que os gaúchos possam acompanhar os temas que são palpitantes aqui no Rio Grande do Sul e com muito impacto, né? A gente pensando em Porto Alegre, quantos são os servidores públicos, quantos têm em suas famílias servidores públicos, então muita gente sendo impactada por este projeto. E aí, tem algumas pautas ali que a gente até já acompanhou o seu partido mesmo defendendo, questão de um reajuste de remuneração, de valorização do serviço público. Por que neste contexto e neste projeto o PT se coloca enquanto oposição? Na verdade, nós não somos oposição ao projeto em si, nem à reposição inflacionária. Nós somos favoráveis, por exemplo, à reposição inflacionária. Só consideramos que os valores apresentados estão aquém da necessidade dos servidores públicos, que estão desde o governo Sartori com uma reposição de 6%, enquanto a inflação chegou a quase 70% no período. Então esse é o nosso posicionamento. A reposição inflacionária deveria ser maior do que está sendo ofertado. E por outro lado, também consideramos que o projeto foi enviado num tempo muito curto, altera de forma profunda diversas carreiras. Para alguns servidores, né, que começa, quando o governo apresenta esse tipo de projeto, as categorias começam a articular com os deputados, começam os diálogos para entender o que está sendo apresentado nesse projeto. Então, por um lado, algumas categorias são favoráveis às alterações e, por outro lado, outras categorias ou outros grupos dentro dessas categorias consideram que elas são negativas às alterações propostas. Então, em 48 horas é muito pouco tempo para a gente fazer esse debate. Consideramos que o governo do estado não tenha sido transparente na articulação com as categorias. Pode trazer propostas positivas, nós não discutimos isso, mas no nosso entendimento, algumas alterações que possam ser realizadas nesse momento e trazer prejuízos a centenas de milhares de pessoas, porque se trata basicamente de quase 110 mil servidores públicos que estão sendo atingidos por essa proposta, depois o retorno disso ou a alteração disso se torna muito mais difícil. Então precisaríamos de um pouco mais de tempo, um pouco mais de debate para alterações tão profundas, como foi bem falado aqui, Sabrina. É um projeto com 330 páginas, outro projeto, se eu não me engano, chega a 60 páginas. É impossível, em termos de artigos, em termos de incisos, né, que se faça uma análise, tu tem que ter um conhecimento de dezenas de carreiras que, via de regra, né, são carreiras que não são debatidas por parte da Assembleia. Então, eu não compreendo a necessidade da velocidade de alterações de carreiras dessa forma como foi feita pelo governador Eduardo Leite. Deputado, a caminho aqui da Rádio Mix, eu vim refletindo a respeito aí desse projeto. Lembrei que antes da enchente, o governador ele queria aumentar o ICMS por falta de recursos, falta de caixa, segundo o governador Eduardo Leite. Acabou desistindo do projeto, aí veio a enchente. O governador começou a falar da falta de recursos, que naturalmente a gente sabe, queda da receita do Estado, mas agora ele fala em reposição salarial, reajuste das carreiras e alguns cálculos aí contabilizam até 4 bilhões de reais até 2027 com despesas. Eu acho meio estranho, me parece, não sei qual é a visão do senhor. Primeiro que aumentar o ICMS por falta de dinheiro, mas agora vai mudar as carreiras, aumentar alguns salários, aumentando teoricamente o rombo. Como é que o senhor vê isso? Foi o debate que nós fizemos no período do aumento de impostos. Nós argumentávamos que aquele aumento do ICMS pelo Caixa do Estado, e aqui ninguém está defendendo que o Estado não tenha rombo financeiro, que o Estado não esteja numa situação complexa financeira nesse momento, ok? Não é nesse ponto que nós estamos nos centrando. Mas naquele contexto do aumento do ICMS, nós argumentávamos que o governo do estado não teria necessidade de aumento do ICMS para a valorização dos servidores públicos, para a reposição inflacionária dos servidores públicos. Bom, tudo indica que agora aquilo que nós argumentávamos lá naquele período
se consagrou, se demonstrou que era real. E olha que, assim, nós do Partido dos Trabalhadores, dependendo do debate realizado sobre estrutura do Estado, sobre investimentos do Estado, né, nós não nos colocamos nessa lógica de que tem que ser o Estado mínimo, que o Estado ele tem que, digamos, ceder todos os seus serviços para a iniciativa privada, que ele tem que ser cortar impostos. Não é nesse sentido o debate. Mas nós considerávamos que aquela proposta ela onerava, trazia custos desnecessários para a população gaúcha e que não haveria necessidade para que ele pudesse fazer os investimentos necessários, não haveria necessidade de aumento de impostos naquele contexto. E então, na verdade, no nosso entendimento, isso acabou se comprovando agora nesse período. E, claro, é um período em que existe um grande aporte financeiro por parte da União, que existe a suspensão da dívida pelos próximos 3 anos, que existe uma série de políticas sendo implementadas e que estão trazendo reforço para o caixa do Estado. Então, é um momento de debate, é um momento de articulações e, no nosso entendimento, inclusive, poderia avançar um pouco mais o projeto no sentido de reposição inflacionária dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Deputado, para deixar claro, então, na posição do senhor e provavelmente da base da oposição, o ideal no momento seria a retirada do projeto para que ele pudesse ser discutido com mais tempo? Exatamente. A nossa proposta é que o projeto fosse discutido quando iniciasse novamente, terminasse o recesso, em agosto. Porque esse projeto, para as pessoas entenderem, a Assembleia Legislativa entrou em recesso na última terça-feira. Nós tivemos a última sessão plenária ordinária na terça-feira. Entramos em recesso. Terça-feira foi o último dia. Quarta-feira, no início do recesso da Assembleia, o governo enviou um projeto, né? Esse pacotão, na verdade, de alterações de carreira, aumento salarial, etc. O que acontece? Nós teremos hoje, na sexta-feira, uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. Então, nós tivemos de quarta até hoje para avaliar um projeto de 330 páginas, mais outro projeto de quase 60 páginas, e ali, quando eu falo em páginas, tu coloca a fonte 10, né? Ou seja, são dezenas e centenas de artigos, incisos e alterações profundas de nível A, nível B, nível C. Quer dizer, é um debate que tu não consegue fazer em 48 horas. Então, no nosso entendimento, esse projeto deveria ficar sobre a mesa. Nós nos debruçaríamos e dialogaríamos com as categorias até o final do recesso e em agosto, no início de agosto, na primeira sessão do retorno, nós votaríamos esse projeto com toda tranquilidade. Nós acreditamos que votando hoje ou votando segunda-feira, porque tudo indica que ainda podemos ter uma outra sessão extraordinária na segunda-feira, mas mesmo assim consideramos que não é tempo hábil para fazer o debate com a sociedade e com as categorias. Nós estamos conversando com o deputado Leonel Hadi sobre o projeto de reestruturação de carreiras apresentados pelo governo do estado. Já existe um ofício entregue à direção da Assembleia pedindo esse adiamento, já com assinatura de parte dos deputados. O senhor assina esse pedido também? Sim, assino também. Deputado, para encerrar da minha parte, lhe pergunto, indo para a votação hoje, o senhor vai votar a favor? Nós estamos propondo várias emendas para os projetos. Nós temos a compreensão que para algumas categorias, de fato, o projeto é positivo e algumas reposições inflacionárias são positivas, embora aquém do valor desejado. Então, o objetivo nesse momento, dentro das articulações políticas, porque, enfim, somos oposição, somos minoria nesse processo, então nós temos que ter a compreensão de estratégia de plenário, mas com certeza nós votaremos favoráveis àquilo que é o piso mínimo, e tentaremos de todas as formas ampliar os direitos e ampliar as remunerações a partir de emendas de plenário que nós vamos articular ao longo do dia de hoje. Então, para encerrar, qual seria o principal ponto de divergência? Nós falamos aqui e há pontos convergentes nessas propostas, né? Que seja pelo menos um começo de uma retomada salarial, de recuperação dos vencimentos. Qual o principal ponto divergente que encabeça essas emendas a serem apresentadas?
Eu vou dar alguns deles, porque tem diversos detalhezinhos, né? Mas sim, são muitos, são muitos aspectos. Eu vou dar um primeiro porque eu aqui, diria que é o essencial, né? Aquilo, deputado, que vocês não abrem mão, né? O que seria hoje o mais veemente, a veemente oposição em relação ao que está colocado? Por exemplo, categorias que recebem um completivo e que têm, digamos, a parcela de redutibilidade, né? Que são categorias que estão em transição salarial. A Brigada Militar, praticamente mais de 60% dos policiais militares não receberiam qualquer tipo de reposição inflacionária nesses 12% para a área da segurança pública. Por quê? Porque muitos têm parcela de redutibilidade e muitos, então, não receberiam, pelo cálculo, qualquer tipo de vantagem nesse momento, qualquer tipo de reposição inflacionária. Isso acontece também com outras categorias que têm essa realidade. Então, isso causa uma distorção. Então, nós teríamos que fazer uma emenda que esses 12% não estivessem contemplados dentro da parcela de redutibilidade. Esse é um ponto, por exemplo, que eu estou trazendo aqui. Outras categorias têm problemas envolvendo criação de castas dentro da própria instituição. Então, um grupo que foi, digamos, reestruturado fica de um lado e outro grupo na reestruturação fica para o outro lado. Digamos, esse grupo que vai para o andar de cima recebe uma nova estrutura de carreira onde tem aumentos salariais de 7, 8 mil reais, por exemplo. O outro fica estagnado, então tu cria um abismo em categorias que não existiam. Então são esses pontos, sabe? E isso acontece muito, por exemplo, na Procuradoria-Geral do Estado, na PGE acontece uma situação similar. Então tem cargos, por exemplo, de engenheiros que estão realmente sendo valorizados. Outros cargos, como de economistas, estão decaindo dentro da sua estrutura de carreira. Então, são esses pontos que nós deveríamos ter uma equalização e um debate mais profundo, porque fica muito complexo. Imagina, hoje nós podemos aprovar um projeto, claro, vai entrar em vigor, né, a partir de 2025, inclusive as reposições inflacionárias. Isso é um outro debate, inclusive, nós defendíamos que iniciasse esse ano, né, a reposição inflacionária, mas começará pelo governo em 2025, mas se nós pensarmos que essas alterações de estrutura de carreira serão votadas hoje, iniciam 2025 e podem alterar para todo sempre a vida daqueles servidores que estão concursados, e isso não acontecerá em 2024, por que nós não podemos fazer esse debate em agosto? Se nós votarmos até 31 de agosto, tanto a questão da reposição inflacionária, né, a questão de valores, porque depois tem o processo eleitoral, ou em relação às carreiras, enfim, até dia 31 de agosto, não alterem absolutamente nada quando vai entrar em vigência a lei, ou não entraria na questão da lei eleitoral, entende? Então, claro, o governo está usando o argumento do limite prudencial, que depois pode ter um novo recálculo, mas nós consideramos que é possível, sim, votarmos isso no início de agosto ou até o final de agosto, com tranquilidade e com um debate, porque são alterações realmente profundas no serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Leonel Hadi, obrigada pela participação aqui no Jornal da Mix. Agora já sabe também que temos esse espaço das 6 às 8 da manhã, tem notícias também na Mix. Bom dia para